para gravar. Eu confesso que eu não sei aonde é que eu parei. Então, professora, a senhora parou, sabe aonde? Na página 8. Tá, fala para mim o tema, um título aí para eu poder saber. Não, minto, desculpa, peraí, ainda só um instante. O que eu marquei aqui. Então, a senhora vai agora no dia. Então, na página 13, os fatores que interferem na eficácia da desinfecção. Na página 13. Fatores que interferem na eficácia da desinfecção. Tá, deixa eu só perguntar. Eu já falei CME, não já falei? Central de Material de Esterilização. Vê se eu já passei por essa parte aqui, ó. Aonde eu mostro monta-carga, onde os materiais... Já. Sim. Já? Então, Isso, acho que eu finalizei. Eu nunca vou esquecer. Falei das ampolas. Falei da ampola, teste biológico, é colocado na autoclave, é realizado uma vez por semana. Falei? Sim. Falou. Sim. Então, finalizei. Então, vamos lá para outra. Peraí. Deixa eu fechar esse aqui. Em relação àquele questionário que colocaram lá no grupo, a Mary falou mais alguma coisa? Então, as aulas presenciais, elas realmente irão voltar. Aqueles que optarem, né, para poder fazer online, é como se eu vou ficar na sala de aula e vocês irão assistir em casa, da mesma forma, tá? Mas a prova parece que será presencial. Você vai ter que ir à escola fazer a prova, entendeu? Vai manter o distanciamento, essas coisas todas, vai ver, acho que o horário, bababá e tudo mais, tá bom? Tá bom. Vê se entra aqui no pré-operatório, o Dorimar. Deixa eu ver, peraí. Não, a senhora vai... A senhora não, você. Você vai falar sobre os fatores que interferem na eficácia. Aí depois que é a outra página, entendeu? Do pré-operatório. Então eu pulei. Pode pular essa aí, a gente dá continuidade no pré-operatório, tá certo? Então, tem baixo nível, alto nível, mista, médio nível, né? E Isso não aí eu falei definido, no slide anterior. O que eu pulei pode pular, sem problema nenhum. E agora a gente entra na fase pré-operatória. Então tá, isso, o que fazer, isso. Isso, não é Tá. isso? Sim. Então vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o volume da televisão daqui de casa, que tá me incomodando. Então, vamos lá. A gente passa para o pré-operatório, né? Quando a gente fala pré, isso quer dizer o quê? Antes, durante ou depois? Antes. Antes, né? Tudo que é pré, ele significa o quê? Antes, tá? Então, o que fazer? Quais são os passo a passo de um pré-operatório? Quais os cuidados que devemos ter, né? Isso é tudo relacionado ao paciente, tá? E para onde levamos o paciente. Então, a gente vai falar um pouquinho passo a passo. O negócio ficou... foi. A introdução do pré-operatório, a enfermagem é um termo usado. A enfermagem perioperatória é um termo usado para descrever os cuidados de enfermagem prestado na experiência cirúrgica, integrar o paciente na fase pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. Perioperatória nada mais que significa o quê? Cuidados de enfermagem prestado ao paciente. Então, a hashtag fica a dica, um IPC para caralho. Então, perioperatória significa o quê? Cuidados de enfermagem
na fase pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. Foi? Pré-operatória, o primeiro passo. Chegada na instituição, né, que é a internação. Então, quando o paciente ele chega na unidade hospitalar, isso pode ser em rede pública ou em rede privada, o primeiro contato que ele vai ter, né, com o funcionário é na recepção, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, e o que a gente zela muito na rede privada, geralmente é isso, né? É o cuidado que eu tenho que ter, a forma que eu vou atender o meu paciente, que ele vai realizar um procedimento cirúrgico. Então, ele já está ansioso, muitas das vezes não dormiu à noite, a pressão pode estar elevada, e alguma má palavra, né, que eu possa estar colocando aí, ele pode ter um pico aí hipertensivo, vai prejudicar essa cirurgia desse paciente. Então, a gente começa a tratar esse paciente desde a recepção até ele ir embora, a verdade toda é essa, ou até ele ser encaminhado para o centro cirúrgico. Então, é a forma em que o funcionário ele vai receber, é a forma que esse paciente ele vai ser conduzido ao seu leito. Eu preciso tomar um cuidado. E a gente sabe que na prática não funciona assim, né? Você dá a identidade, o que é, isso aqui lá, não trouxe, não vai operar. Então, isso tudo acaba ocasionando algum caos para esse paciente, né? E futuramente aí, alguma complicação. Então, a chegada na instituição, né, hospitalar, é importantíssimo a gente receber bem este paciente. Encaminhar ao quarto. Dependendo de alguma, né, instituição, tem como se fosse posso falar para você que é no pró-cardíaco, tá? Que é o de crianças, o Instituto de Cardiologia. Ali tem uma pessoa como se fosse um mordomo. Ele encaminha, ou maqueiro, ele encaminha o paciente até, né, no caso, os pais, a criança, até o leito. Na instituição em que eu atuei bastante tempo, né, as meninas de recepção, ela fazia ali a ficha, né, que é o espelho, mandava pra gente, e a gente da enfermagem que ia lá, buscava o paciente e levava até o leito. Se tivesse alguma complicação, né, algum desentendimento, essas coisas todas, a gente tenta resolver da melhor forma possível, acalmar o paciente e deixar ele no seu quarto. Na rede pública a gente já sabe que não é assim, né? É encaminhado para o pavilhão, aquelas coisas todas, e não tem ninguém para poder estar dando aquela orientação corretinha. Realizar a visita de enfermagem é pergunta sobre o paciente. Que tipo de pergunta é essa? A gente pode tratar como checklist. É uma folhinha, o qual a gente vai marcando. Se ele bebeu água a última vez que ele bebeu água, a sua alimentação, se ele é alérgico a alguma medicação, tá? Se ele tem alguma alergia. Então, é um checklist relacionado ao paciente e a gente vai marcando. Se ele já fez alguma transfusão, se ele já fez cirurgias anteriores. Então, isso tudo a gente precisa saber, justamente com anestesista, para poder não trazer nenhuma complicação. Colocar a pulseira de identificação e orientar quanto à troca de roupa e a retirada de adornos. Quando a gente coloca a pulseira de identificação, a gente pode colocar, logo abaixo vem dizendo, né? Eu tenho a pulseira da identificação, né? Que é aquela pulseirinha. Ali vem dizendo o nome do paciente, data de nascimento, data da cirurgia, o cirurgião, né? Que é aquela pulseirinha comum. Quando ele é alérgico a alguma coisa, alguma medicação, a gente sempre procura colocar uma pulseira, né, com uma cor diferente, que é justamente poder chamar a atenção. Então, onde tem identificação desse paciente, a gente coloca uma branca, e aonde ele é alérgico, né, a alguma coisa ou a medicação, a gente sinaliza com uma vermelha. Então, quando o anestesista ele visualiza aquilo ali, ou o cirurgião, então é para poder chamar a atenção, poder facilitar, né, aí a troca, a comunicação. Mas também o anestesista, ele também vai ao quarto. E a gente tem que sempre prestar atenção. Aquela pulseirinha vermelha, é vermelha por quê? Né? Para poder chamar atenção. Então, se é para chamar atenção, ele é alérgico ao quê? Qual é o problema? O que está acontecendo? Então, a gente sinaliza desta forma, sempre com uma pulseira, com uma coloração diferente. A maioria das vezes é uma cor vermelha, que é justamente para poder chamar atenção, tá? Se ele for alérgico, uma pulseira de identificação com cor diferente. Deixar no quarto pijama, touca e sapatilha. O que é adornos, crianças? Isso que eu ia te perguntar agorinha, quando você terminasse de falar. Sabe não o que é adornos? Adornos é isso aqui, ó. Pulseiras, brinco, cordão, tá? Isso tudo se chama adorno. Então, a gente precisa, né, retirar quando o paciente ele vai, né, realizar esse procedimento cirúrgico.
Quando o paciente ele chega pra gente, ele tá com a roupa da rua, tá? A roupa que saiu de casa. Quando ele vai entrar para dentro do centro cirúrgico, essa roupa precisa ser mudada. E é onde é colocado aí o pijama. Então, a gente tem um pijama de diversos tamanhos, P, M, G, GG, extra G. A touca, tanto que a gente trabalha numa unidade hospitalar com o cabelo sempre preso, tá? E a touca, ela nos facilita também, né? Coloca a touca no paciente. Ele também não vai descalço, a gente acaba colocando também uma sapatilha ou um propé no pé desse paciente. Centro cirúrgico, ele é muito frio, então a gente acaba também preservando aí esse paciente por conta disso, tá? Ou ela é conhecida como sapatilha ou propé, tá ok? Alguma dúvida? Sim, não, talvez? Não. Não? Aguarda só um pouquinho que eu já te retorno que eu tô dando aula, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. Visita pré-operatória, né? Aqui eu tô tampando aí o símbolo, né, da unidade aí onde a titia acaba atuando, tá? Visita pré-operatória de enfermagem. Então, essa visita é importantíssima. Isso aqui é de criança, tá bom? Então, eu tenho nome, idade, procedência, né? Da onde é que ele veio da sua casa, né? De um outro hospital. Então, é procedência sempre da onde ele veio. A cirurgia proposta, que tipo de cirurgia esse paciente ele vai, né? Aí realizar. Cirurgião, o cirurgião responsável. Lembrando que a maioria das vezes uma equipe cirúrgica, ela sempre vai ter 2 cirurgiões. O cirurgião responsável, que a gente diz que é o cirurgião 1, e o cirurgião 2, é aquele que está auxiliando o que marcou, o que fez a consulta, é o responsável por aquele procedimento. Ele só está ali auxiliando, tá? Anestesista, pediatra, dados, né, de progressivos, se ele é alérgico, se ele não é alérgico, se ele já fez alguma transfusão, cirurgias anteriores e assim sucessivamente. Sempre que a gente faz esse tipo de pergunta, a gente não pode colocar sim e nem não. Então, ó, se o paciente ele é alérgico, os pais falam não, a gente tem que botar nega. Nega a alergia, tá? Até o momento. Sempre a gente tem que colocar como negação. Eles estão dizendo que ele não é alérgico. Tanto a medicação ou alguma outra coisa. Então, a gente precisa botar sempre nega. Não, não pode. Nem sim. É sempre nega. Tá ok? Isso aqui, como é de criança, a gente observa se ele chegou tranquilo, sonolento, acordado, choroso, e a gente vai marcando. Outra coisa que é mega power flex importantíssimo é a gente sempre saber o peso dessa criança. Então, quando a gente encaminha o paciente ao leito, né, muitas das vezes ali a balança ela fica num ponto de estratégia e para poder pesar. Alguém sabe dizer qual é a importância de pesar esse paciente? Para que serve? Qual é a finalidade? Para saber a qual é a quantidade. quantidade da dosagem que vai ser aplicada da medicação na criança ou em qualquer outro paciente. Excelente. Quem ia respondendo também aí? Douglas? Boa noite, professora. Eu ia falar isso Robson. também. É exatamente isso, tá? Então, todas as medicações, elas sempre são administradas de acordo com o peso do paciente. Eu sempre vou frisar isso para vocês. Por isso que a gente não pode, o que é bom para mim é bom para o outro, ou a dosagem é igual. Cada indivíduo ele tem um peso aí diferente. Então, todas as medicações, elas são feitas de acordo com o peso do paciente. Então, ou a gente vai fazer a mais, né? Você fala assim, é bom para mim, então administra. Ou não, ou vai ser menos ou vai ser mais, né? Uma superdosagem. Então, a gente tem que tomar cuidado relacionado a isso. Data, né, da cirurgia e o leito que o paciente foi. Isso é importantíssimo, tá? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Propé ou sapatilha, touca. Hoje é utilizado muito esse tipo de touca aqui, ó, que a galera gosta de usar muito. Eu, particularmente, não gosto, eu prefiro essa branquinha aqui para poder, né? Essa touquinha aqui, ela tem um elástico ou, às vezes, uma costura. Essa costura aqui, onde eu tô passando o mouse. E a gente tem que botar aqui, e conforme o plantão vai passando, a gente vai ver que daqui a pouco a touca ela tá aqui. Então, isso aqui acaba ficando muito quebrado. Então, eu não gosto por conta disso. Eu prefiro ficar com a marca na testa, né, da touca,
dessa touca branquinha do que colocar essa. Essa é minha opinião, tá? Ambas podem ser utilizadas sem problema nenhum. E a etiqueta que eu falei é essa daqui, ó, que eu só tenho um exemplo como azul e vermelha, mas geralmente a identificação ela é branca e quando o paciente ele é alérgico, é utilizado esse tipo de pulseira. E o pijama, né? Que ele é feito para o centro cirúrgico, tá? Antes de entrar para o centro cirúrgico, precisa usar essas roupinhas aí apropriadas para poder entrar. Quem tá com roupa de fora não pode entrar no centro cirúrgico, tem que trocar a roupa. Cirurgião, médico, anestesista, técnico de enfermagem, enfermeiro, todo mundo, inclusive o paciente, tá ok? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Vocês estão muito calados. Professora? Oi, Marcilene. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Chu. Deixa eu falar um negócio com a senhora. Pode falar. Eu estava com as duvidazinhas aqui sobre os meus estudos. E eu estive aí hoje na secretaria, fui muito bem recebida e a Mary resolveu o meu problema. Eu te vi, não te vi? Não sei, eu não vi a senhora. Se soubesse Não. que a senhora estava aí, eu ia procurar. Tava sim. Tava lá em Deixa eu cima. falar. Eu resolvi com ela resolveu meu problema e as meninas da secretaria também, que as minhas aulas serão segunda e quarta. Aí eu entrei agora para falar com a senhora. Eu vou sair desse grupo de terça e quinta, tá? Tá bom. Aí eu já estou para a senhora não ficar preocupada. A minha aula é segunda e quarta só, tá? Tá bom, Chuchu. Aí essa matéria de clínica segunda. cirúrgica você não vai finalizar? Mas eu não sei, porque clínica cirúrgica é o quê? É o primeiro módulo? Clínica cirúrgica é o segundo. Peraí. Clínica cirúrgica é o primeiro, acho que é o primeiro módulo. Então, o primeiro módulo eu já fiz tudo. Aí eu tranquei a matéria que eu não que eu fui morar no Rio. Aí eu não ia estudar mais. Como eu voltei para Piabetá, eu voltei aí no Freinet e resolvi voltar a estudar de novo, entendeu? Entendi. Aí a menina lá me explicou que eu só vou estudar o segundo módulo, porque eu concluí tudo. Você era da turma grande, não era? Daquela turma grande Era, daquela turma enorme lá. Isso. Então, eu acho que você precisa ver, é só uma ideia, se você finalizou clínica cirúrgica. Não é porque querendo ou não, você está indo para a terceira aula de clínica cirúrgica. E o que vai acontecer? Vai faltar mais uma aula e a prova, para você não se sair preocupada. Se no caso for, eu continuo, eu estou em casa, estou de bobeira mesmo. Não, tranquilo. Depois você vê direitinho, tá? Vê pelo seu boleto, entra no portal, vê se vocês já, se eu não sei como aparece para vocês a matéria que vocês já fizeram, dá uma olhadinha lá, vê se tem nota, tudo direitinho. Eu não tenho acesso. Então, professora, deixa eu só entender com relação a esse boletim, né? Está pedindo uma senha, entendeu? E eu sei que senha é essa, usuário, não é meu nome, né? O usuário é o seu nome, a sua data de nascimento, o ano com 4 dígitos. Então, não vai não. Não? Eu já botei. Não vai. Então tem que ligar para a recepção, ir lá, ou para a Mary, eu não sei, e para poder resolver, poder liberar a Dorimar. Se a Dorimar morar em Piabetá, eu aconselho ela a ir lá pessoalmente, porque eu fui lá hoje pessoalmente. Só que eu não tive tempo ainda de entrar no portal. Porque agora eu moro com a minha patroa, entendeu, professora? Estou morando aqui em Pau Grande com a minha patroa, mora eu e ela só. E, no caso, eu cuido dela, né? Entendi. Aí eu dependo das pessoas para ficar com ela para mim poder. Por isso que eu eu tenho que estudar. Eu tenho tempo para estudar, entendeu? Entendi. Tem tempo até de sobra. Entendi. Então, Marcilene, vê direitinho para você não perder. Dorimar, você está na boca do leão, é só você dar um pulo lá. Isso aí, então. Aconselho ela a ir lá, que é melhor pessoalmente. As meninas me trataram com o maior amor, a Mary também, todo mundo. Tenho nada que reclamar. Show. Certo. Valeu. Obrigada, Marcilene. Beijo grande, gente. Então, vou sair, tá, professora? Tá bom, Marcilene. No
portal. Beijão. Tá. Tchau, tchau. Isabela, você que falou, você sabe dizer se aparece a... Se aparece a matéria? Sim. Não, não aparece. Quando a gente clica para entrar no boletim, aparece assim, unidade de Piabetá ou unidade de Magé. Aí a gente vai e clica, unidade de Piabetá. Porém, eles encaminham para a gente poder colocar um usuário e senha. Aí eu vou e coloco meu nome e senha, minha data de nascimento, tudo direitinho. Só que dá incorreto. Então tem que ver, realmente tem que ver com a Mary, tá? Como é que vai funcionar, tá bom? Tá ok? Tá ok. Então vamos lá. Segundo passo, né? Então o paciente ele entrou, a gente deu as orientações. Mibi! A gente deu as. Isso é meu cachorro, tá? Eu tô achando que ele quer mijar aqui dentro. É um pug. Então vamos lá. O primeiro passo é receber o paciente, encaminhar ele ao leito, fazer a visita, né? Fazer as perguntas, tudo direitinho, se ele é alérgico, se ele não é alérgico, orientar quanto à retirada dos adornos e a troca de roupa, fazer a identificação, pesar, tudo bonitinho. O segundo passo é a visita do anestesista, né? E a equipe cirúrgica. Então, muitas das vezes vai o anestesista e o cirurgião, né? Para poder receber bem aquele paciente e o anestesista para poder fazer praticamente as mesmas perguntas que nós fizemos, tá? O anestesista, ele é o único que prescreve o pré-anestésico, tá? Que ele tanto pode ser por via oral ou endovenosa. VO, via oral. V, via endovenosa. Lista de verificação final, tá? Ele internou, né? Então, ali vai ver se ele for por plano de saúde, se aquela ficha está completa, o endereço está completo, se tem telefone, se não tem telefone. Então, o anestesista ele também verifica, até porque ele precisa receber. A gente pode botar como rede privada, rede pública não, tá? Então, ele precisa receber. Revisão do prontuário do paciente é a mesma coisa, né? Então, vou estar revisando para ver se está tudo ok. Formulário de consentimento ou termo de responsabilidade é a mesma coisa. É que o paciente, né, ele precisa assinar esse termo. A gente sabe que riscos, né, a coisas, complicações, né, inerente àquilo que pode acontecer, existe. Então, o paciente ele precisa estar consciente dos riscos que ele vai correr quando ele, né, acaba optando a realizar uma cirurgia, tá? Quando é menor de idade, quem assina esse termo de consentimento ou termo de responsabilidade é o responsável. Quando ele é responsável por si, né, ele acaba ali assinando, ele lê e assina. Preparar o paciente, né? Então, preparar o paciente, o anestesista passou, ele avaliou, é ele que vai avaliar, dar o último ok, né? Se realmente esse paciente ele pode realizar a cirurgia. Então, muitas das vezes ele verifica a pressão, ele vê se o paciente está com febre ou não. Então, isso tudo é verificado. Se o paciente tiver algum tipo de complicação, é o anestesista que vai dar o aval. Opa, ele pode operar. Opa, ele não pode operar, tá? É ele quem resolve, tá bom? Ele resolvendo, automaticamente, aí ele passa aí o pré-anestésico. Esse pré-anestésico é para poder dar uma acalmada no paciente, caso ele esteja muito ansioso. Geralmente, as crianças, elas fazem muito pré-anestésico. Já o adulto, não. Muitas das vezes, ele faz esse pré-anestésico na porta do centro cirúrgico, quando é encaminhado até a família. Então, ele é adulto, ali ele faz o anestésico via endovenosa, e aí o paciente já não lembra mais de nada e eles realizam o procedimento cirúrgico, tá? Então, preparar o paciente é saber se realmente ele já trocou a roupa, se ele tirou todos os adornos, se ele está de touca, se ele está de sapatilha e tudo mais. Transporte do paciente ao centro cirúrgico. O paciente, quando ele é transportado para o centro cirúrgico, ele nunca pode ser transportado deambulando, tá? Ele sempre precisa ir em uma maca, tá? Ou numa cadeira. Quando ele faz um pré-anestésico, geralmente ele precisa ir numa maca, deitado, tá? Ele realmente fica todo sonolento. Pensa numa pessoa meia bêbada logo nisso. O pré-anestésico, ele é exatamente isso. É como se o paciente ele tivesse doidão, tá?
Então, por isso que ele precisa ir na maca, ele não pode ir deambulando porque ele corre risco de queda. Então, ele não vai conseguir se sustentar. Então, por isso a importância dele na maca, tá? E é importante as grades estar sempre elevada. O paciente, ele pode cair. Então, essa maca, ela precisa estar com as grades o quê? Elevada, poder proteger o paciente. E a família do paciente? A família do paciente, muitas das vezes, ela é esquecida, tá? Ainda mais em rede pública. Vou sempre conciliar a rede pública com rede privada. A rede privada, quando se passa, né? Quando o paciente, ele entra dentro do centro cirúrgico, quando ele entra do centro cirúrgico, ele é chamado de quê? Lembram disso? A classificação? Eu tenho transoperatório, intraoperatório, pré-operatório imediato, pós-operatório imediato. Alguém sabe? Alguém lembra? Ninguém? Um minuto de silêncio. Jesus vai tocar na cabeça de vocês. Alguém vai me responder. Não, gente? Tem alguém aí? Toque, toque. Como é a pergunta? Repete, por favor. Dorimar, lembra as fases, né? Quando o paciente ele chega na unidade hospitalar até ele ser encaminhado para o centro cirúrgico. Eu digo que esse paciente ele é o quê? Ele chegou dentro do centro cirúrgico até o RPA. Ele é chamado de quê? Quando ele sai da RPA e ele é encaminhado para casa, ele é chamado de quê? Aí a minha pergunta foi o seguinte: quando o paciente ele é transportado para o centro cirúrgico, eu classifico ele como o quê? Não? Não. Vamos lá. Isso é importante. Falei para vocês na aula passada sobre isso. Deixa eu só diminuir aqui. Acho que eu não vou conseguir. Tem que fechar. Isso é importantíssimo, gente. De boa. Eu tenho que fechar aqui. Roberto, Ronaldo, Douglas, Flaviane. Flaviane, sua linda! Por onde você andava, querida? Senti falta de ti. Lembra quando eu fazia isso aqui, ó? Eu tô falando de assistência. Estão me vendo? Eu tenho que Sim. Sim. Sim, professora. Muito obrigada, Douglas. Olha aqui. A assistência de enfermagem perioperatória são aqueles cuidados que são prestados ao paciente. Compreende as atividades desenvolvidas no período. Então, transoperatório, do momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento em que ele é encaminhado à sala de anestesia, né? Que é o pós-operatório, que é conhecido como RPA. Lembram que eu falei disso aqui? Isso aqui é Ultra Power Flex importante. É o IPC pra caralho. Falei. Lembra, Dorimar? Agora? Sim. Deixa eu voltar. Ok. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. O nosso tempo ele vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link, tá ok? Tá bom. Então, ó, transoperatório, transporte do paciente ao centro cirúrgico. A família do paciente, né? Muitas das vezes está realizando o procedimento cirúrgico, todos os setores dentro de uma unidade hospitalar, ali sempre tem um telefone. Então, muitas das vezes o paciente, ele é submetido a um procedimento cirúrgico, ele demora muito.
e os familiares vão lá no posto de enfermagem, tem alguma notícia do paciente tal, não, eles falam que não tem como ter contato. Eu sempre sinalizo para vocês que tem como ter contato, sim, é só ligar. Paciente fulano de tal, como é que ele tá? Já acabou a cirurgia? E muitas das vezes isso não acontece. Simplesmente o fato de falar não sei, ou não sabe, ou não tem como falar, se torna algo muito mais fácil e cômodo, né? O qual não dá trabalho nenhum. Dentro do centro cirúrgico, quando a gente atua lá na pediatria, né? Quando o paciente ele entra dentro do centro cirúrgico, a gente liga para o familiar. Bom dia, né? Aqui é a enfermeira Josélia, eu tô ligando para avisar que o paciente ele já está anestesiado, vai começar o procedimento cirúrgico, tudo bem. Passou 40 minutos, né? Isso é uma regra da instituição. Passou 40 minutos e o paciente não terminou o procedimento cirúrgico ainda, a gente liga de novo, ó, a gente está ligando